Ricardo Gomes, engenheiro agrônomo, produtor de cacau, gerente de desenvolvimento do território Arapiaú. Ricardo participou de uma missão no Itamaraty, a África Ocidental, e eu quero entender o seguinte, dessa missão, o que é que o cacau do Brasil, o cacau, nós aqui, especialmente dessa região, o que é que a gente pode aproveitar com tecnologia que é utilizada, caso tenha, o que é que tem de interessante em Gana, em Costa do Marfim, em Senegal, que a gente pode aproveitar aqui para o cacau brasileiro. Ricardo, satisfação ter você aqui no nosso programa. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, a equipe do Programa Tabuleiro, da Ilhéus FM. Bom dia, meu amigo Vila Nova. Prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que eu vivenciei lá na África Ocidental, principalmente nos países da Costa do Marfim, que é o primeiro produtor mundial de cacau, e Gana, que é o segundo maior produtor do mundo de cacau. E foram muitas experiências, foram muitas vivências, né, e muitos sentimentos, né, conhecer um pouco a realidade desses países. Esses países se destacam de fato porque regulam todo o mercado mundial de cacau. Hoje, qualquer coisa que aconteça lá interfere diretamente na bolsa. E se o cacau hoje tem um outro patamar de preço, é exatamente porque lá aconteceu algo. E é por isso que a gente esteve lá, a convite do Ministério das Relações Exteriores, em parceria com o Itamaraty, e também com a Apex Brasil e o Ministério da Agricultura. Então, o que você falou, qualquer coisa que venha acontecer lá vai refletir diretamente aqui. Por quê? Porque eles são grandes produtores de cacau. Nós aqui hoje estamos vivendo uma realidade bem favorável quando se refere a preço do cacau. O que foi exatamente que aconteceu lá, que refletiu na bolsa e trouxe esse preço interessante hoje que estamos vivendo no cacau aqui no Brasil? Vila, são vários fatores, mas o principal deles é a influência climática. São as mudanças climáticas interferindo no agronegócio naquele país. No mundo, na verdade. E a questão climática, né, os excessos, né, os extremos, seja de muita chuva ou falta de chuva, interfere diretamente na lavoura, porque você tem incidência de pragas e doenças, você tem pouco desenvolvimento cacaueiro. Já é uma lavoura velha, né, é uma lavoura que, apesar de todo o potencial produtivo que existe lá, porque o cacau se adaptou muito bem. Lembrando que o cacau é nativo da bacia amazônica, né? Mas lá criou-se uma adaptação fantástica, por isso que se produz muito. Mas a influência climática é o principal fator. Vale ressaltar que o desmatamento lá é muito severo, então só Costa do Marfim perdeu 80% da sua vegetação. Logo o regime de chuvas, né, diminui, a escassez, né, o balanço anual continua o mesmo, mas é muito concentrado e isso interfere diretamente na produção de cacau. Costa do Marfim, por exemplo, chegou a produzir 2.200.000 toneladas. Ano passado produziu 1.750.000. Isso é um pouco dos reflexos que aconteceram nos preços praticados ano passado. Eu estava ouvindo algumas pessoas dizendo o seguinte, olha, o que nós tivemos aqui com a vassoura de bruxa, o prejuízo que tivemos aqui com a vassoura de bruxa, né? E nós, a nossa lavoura foi praticamente dizimada por conta pelo que produzíamos e o que a gente passou a produzir diante da lavoura. É algo muito parecido. Claro que lá são as questões climáticas. A Costa do Marfim, na sua avaliação, vai conseguir se recuperar e voltar a produzir o que produzia anteriormente, pelo que você olhou, pelo que você viu, pelo que você estudou e avaliou e analisou? Essa é a resposta de ouro que todo mundo quer entender. Mas o que a gente percebe é o seguinte, existem tendências de especialistas que apontam dois caminhos. Sim. Então, assim, logo eu não vou ter uma resposta tão objetiva. Mas a questão da mudança climática é para o mundo todo. Então, se a gente comparar Ilhéus, né, a região do Brasil da produção do cacau, lembrando, né, que a Bahia tem 430 mil hectares de cacau. Né? A Bahia é o grande produtor do Brasil. Existe uma controvérsia de que Pará, não, Bahia continua sendo o maior produtor do Brasil. Então, ano passado,
a gente vai fechar o balanço do Pará ano de passado. vez em quando ganha como uma amêndoa melhor. Aí no outro ano é a gente. É isso. É, Pela qualidade eu preciso reconhecer que o Pará se destaca isso, também. é verdade. Mas assim, a mudança climática afeta o mundo todo. Então a gente vai ver os números desse ano. Ano retrasado, a Bahia produziu 204 mil toneladas. A gente vai fechar ano passado com 175, mais ou menos. Qual é a influência climática também? Né? Então, tudo isso né, a gente não chega a uma conclusão realmente direta e certa, porque alguns dizem que esse ano a gente vai ter superávit, ou seja, vai ter mais cacau ofertado do que demanda de consumo. Porque Costa do Marfim e Gana estão indo muito bem em termos de produção. Mas o que os analistas dizem? Mas se houver uma questão climática, a gente volta para o mesmo patamar praticado de déficit ano passado de quase 500 mil toneladas. Sim. Por isso que o preço estourou. Então a gente tem que esperar o clima. A gente tem que entender o regime de chuvas e entender como é que vai se comportar as lavouras. Então, essa oferta de cacau que a gente vai ter pode baixar o preço. Pode baixar o preço. Pode baixar o preço. Agora eu posso também comentar que dificilmente a gente vai praticar preços de 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Sim. A gente não vai ter mais preço, na minha avaliação, de 3 mil dólares a tonelada. Cacau hoje está em torno de 10 mil dólares a tonelada. Se cair, eu imagino, dentro de minhas observações, que a gente chega ali em torno de 6, 7, é um chute, tá? Que não está ruim. Que não está ruim. Que não está ruim. O que é que a gente pode trazer de experiência do que você viu nessa missão na África? Eu destaco 3 questões. A primeira delas, na conversa que a gente teve com o órgão técnico lá, né, dos 2 países que monitora e investe na cacaucultura, a primeira é muito interessante. Eles sempre plantaram o cacau a pleno sol, ou seja, desmataram para implantar o cacau, por muitos anos. E eles me disseram o seguinte agora, eu falei, olha, com as mudanças climáticas a gente está precisando, a gente tomou decisões para poder mitigar esses riscos do impacto do cacau. E o que é que eles estão fazendo? Plantando árvores frutíferas e nativas no meio do cacaueiro. O que isso quer dizer? Eles estão fazendo o que a gente já faz aqui há quase 300 anos, sistema cabruca de produção. Eles vão colocar de 20 a 40 espécies arbóreas, frutíferas ou nativas, na lavoura, para poder dar mais resiliência ao cacau em relação às mudanças climáticas. Será que não teve alguma missão África-Brasil para levar essa experiência? É bem possível, mas brincadeiras à parte. Por que isso me chamou muita atenção? Primeiro porque o sistema cabruca, para muitos, questiona a viabilidade. Eu posso garantir. O sistema cabruca, com os investimentos necessários, ele produz e produz bem. E é isso que a África está buscando agora. Para se manter nesse jogo, ou traz modelo de produção realmente que supere essa influência climática de extremo, ou eles estão fora do jogo. A segunda coisa, Vila, que eu posso comentar, é que existe a real necessidade de investimento. O cacau na África, o cacau em Costa do Marfim e Gana, é tido como um dos principais vetores da economia do país. Então, existe investimento em pesquisa, inovação, assistência técnica, financiamento, coisas, né, questões que talvez a gente aqui ainda não tenha em relação ao cacau. A gente até tem, mas está muito aquém. Tem regiões aí que, pelo amor de Deus, e também não é só na cultura do cacau não, viu? Claro que na cultura do cacau é necessário ter mais assistência técnica, mais estudo e financiamento. Você tem que ter dinheiro público disponibilizado, tem que ter dinheiro barato para que o cacauicultor, para que o produtor de cacau possa fazer investimentos na sua fazenda. Nós temos, lamentavelmente, a gente tem uma cultura de que o cacauicultor desperdiçou dinheiro, gastou dinheiro, esbanjou dinheiro. Vamos imaginar que um ou outro lá atrás, e que me parece que Jorge Amado contribuiu muito com isso, né? Mas a grande maioria teve muita responsabilidade. E quem planta cacau hoje, amigo, quem está na fazenda hoje, tem inclusive uma outra mentalidade, outra cabeça, outra cultura. Pensa a sua fazenda como empresa, pensa o cacau como realmente um negócio forte e que precisa ser tratado com profissionalismo. Então, mudou muita coisa. Então, quando você vira a chave, muda o mindset, a coisa é outra. O cacau, hoje, no Brasil, é tratado de maneira profissional. Isso eu não tenho dúvida disso. Sem dúvida, sem dúvida. A gente teve uma seleção natural ao longo desses 30 anos, né? A vassoura chegou em 89, então houve uma seleção natural, aqueles realmente que queriam continuar na atividade.
né? Vale destacar a importância da agricultura familiar. De fato, Sim. é 80% desse público. Né? Na Bahia, deve ter em torno de 45 mil produtores. 80% desse público é da agricultura familiar. Então, tem uma fatia significativa e importante da produção do cacau no estado. Mas a terceira coisa que eu ia comentar também, Sim. que a gente também está tentando perseguir aqui, né, principalmente no estado da Bahia, é ciência, tecnologia e inovação. Lá eles investem pesado nas organizações de pesquisa. Aqui, infelizmente, a gente tem, de fato, apesar da importância do passado, a gente tem uma CEPLAC desarticulada. Mas, por outro lado, a gente tem outras organizações que já nasceram, que vêm fazendo um papel importante, como o Centro de Inovação do Cacau, que está dentro da UESC, dentro do Parque Científico e Tecnológico, que soma esforço, né, a CEPLAC para a gente poder responder ali às necessidades do campo da lavoura cacaueira. Então, o que a África tem, a gente tem aqui também. E tem condição tranquilamente de expandir a nossa produção. Uma outra questão, você falou aí que a África vai plantar e quer plantar no sistema Cabruca. No oeste da Bahia, a turma está plantando em pleno sol. Não está fazendo o caminho inverso? O oeste da Bahia é uma região nova, né, de introdução do cacau. Mas tem gente aqui nessa região querendo fazer igual. Bom, então, esse é o ponto. Acho que por isso que é importante trazer essa mensagem, porque a África está nesse negócio há muito tempo. Então, quando a gente ouve de um órgão técnico, né, responsável por toda a extensão rural do país, de que o movimento agora é incentivar e fazer doação de árvores nativas e frutíferas para ser plantado no cacaueiro, acho que a mensagem está dada. Quem quiser que vá por esse caminho. Agora, o oeste da Bahia é diferente, de fato. O oeste da Bahia é uma região que investe em tecnologia em escala. Eu acho que, na minha opinião, o Brasil tem tudo para ser grande de novo. Talvez o maior, quem sabe. Porque a gente tem mais tecnologia que a África. Isso é inegável. Eu visitei o campo, então você tem muito instrumento rudimentar. Eu não vi nada que tivesse uma automação, que tivesse uma máquina. Eu não vi nesse sentido. A questão é que você tem 1 milhão de agricultores, né, com 2 hectares por família. Então, é mão de obra direto ali, intensiva, com suas famílias, né, nessas glebas pequenininhas. Mas o Brasil é diferente, né? Então, eu acho que o oeste da Bahia vai ter seu caminho ali, eu acho que vai ter sua participação, mas é importante para a gente que está na Bahia, é importante relembrar a importância de modelos produtivos resilientes, e a Cabruca é uma delas. O cacauicultor reclama muito da mão de obra. Como você colocou, na África você tem pequenas áreas de 2 hectares, 3 hectares, que quem cuida é a família, tá ali. Então você tem a mão de obra familiar. Aqui nós precisamos ter realmente a contratação de mão de obra. A questão da mão de obra seria, a falta da mão de obra, obviamente, seria um problema para a gente melhorar a nossa produção e melhorar a qualidade do nosso cacau? Crítico. Esse assunto é crítico. Na África também é crítico, porque os jovens não querem permanecer no campo também. Eles querem ter acesso à tecnologia, aos centros urbanos, e não é diferente aqui da Bahia, né? A gente percebe uma dificuldade gigantesca. A média da mão de obra do campo, né, desses agricultores, desses trabalhadores rurais que trabalham no cacau, é quase 60 anos, viu? E você não encontra jovens com força de trabalho que tenha passado por um curso técnico, que queira se interessar para trabalhar com o cacau, a gente não encontra. Isso é um limitante, isso é crítico, assim como também a oferta de mudas, né? A gente sabe que tem um trabalho fantástico ali na biofábrica, mas não é suficiente para a gente revitalizar uma lavoura. Ainda não é suficiente o que a biofábrica produz? Ainda não é suficiente, porque a demanda é muito maior. E é claro que a biofábrica tem um papel, um compromisso maior com os agricultores familiares, e eu estou trazendo, né, uma dimensão mais ampla, da necessidade realmente de ter financiamento, acesso a mudas e ter também assistência técnica mais pulverizada, mais coberta, né, nesses municípios produtores. Então, como é que você vê o governo federal diante dessa missão? Você acredita que, a partir de agora, com essa missão, com a convite do Itamaraty, você acredita que o governo federal, que os órgãos que podem financiar a cultura do cacau, vai ter um olhar diferenciado a partir de agora? Ou está muito distante ainda? Ou é necessário força política? Porque muitas vezes a gente vê que essas coisas, ele tem um bloqueio, né? Até o técnico vai até aqui. Daqui para lá, realmente, tem que ter a força política. Você acha que vai precisar realmente da força política, de deputados federais, de senadores, para isso avançar?
Força política sempre é necessário, né? É. Então, acredito que sim, é super necessário ter uma voz, né, em Brasília ou em Salvador, né, falando pelo cacau de forma permanente, né, não de forma eventual, de forma permanente, né, como uma estratégia de desenvolvimento do Estado para os O que a gente interiores. tem é eventual, viu? Pois é isso que eu observo também. Mas a gente percebe também que o cacau, para o governo federal, vem realmente ganhando um pouco de espaço. Dentro das culturas do agronegócio é muito pequeno, e a gente tem que reconhecer isso. Mas é muito promissor também. Então, acho que a Apex abraçou a causa, né? A Apex, que é vinculada ao Ministério de Indústria e Comércio, que faz toda a promoção comercial do Brasil lá fora, abraçou a causa, o presidente Jorge Viana. E a Missão África teve esse objetivo, né? De aproximar o Brasil da África nas relações de cooperação e comércio. E cacau é um dos temas que está bastante vivo e que a gente acredita, né, e espera que mais financiamentos customizados. Existe financiamento? Existe. Não vamos dizer que não existe. Mas precisa haver uma forma de acessar o financiamento. Financiamento esse que possa realmente mudar a realidade do campo, que muda. A gente tem outras experiências no campo com outros agricultores familiares, lá em Serra Grande, por exemplo, financiamento de custeio em um ano, o cara chega a produzir 50% a mais do que produzia antes, só fazendo tratos culturais básicos. Então isso está testado, está aprovado, só falta acessar o crédito. Tem crédito e boa vontade de fazer acontecer. Eu acredito que a agricultura familiar tem um grande papel nisso, né, de melhorar essa produção e de qualificar ainda mais a nossa amêndoa de cacau, para que a gente continue não só produzindo, mas que a gente produza com qualidade, Na África, a turma já está fazendo chocolate fino? Olha, eu até trouxe aqui, depois você degustar com a equipe, mas eu não tive a oportunidade de ver esse chocolate fino lá. Eu diria Você está fazendo chocolate, né? Exato, está fazendo chocolate, Eu acho que não tem esse foco, né? Não é um país, vamos dizer assim, de relevância nesse mercado. Acho que o Brasil tem muitas outras marcas, né, que se despontam. A Dengo Chocolates é uma delas, que faz um trabalho social fantástico. Está aí uma comparação importante, né? Essa questão toda social, que sempre diz que tem trabalho infantil na África, que tem trabalho desumano. Eu posso dizer Eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso, né? Que existe uma certa resistência do cacau africano por conta do trabalho infantil, do trabalho escravo. Você presenciou isso? Você viu isso? Procede isso? Então, essa questão do trabalho escravo, assim, para a gente, né, pelas leis brasileiras, para a gente, né, como bom senso, como ser humano, a gente observa que tem situações lá que a gente fica, opa, o que é isso aqui? Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar as culturas dos países. Né? Local, a cultura local. Exatamente. Tem muito isso também. Exatamente. A gente ter esse choque por ser diferente, né? Perfeito. E a legislação lá permite. Exatamente. A legislação lá permite certo tipo de trabalho, a forma que eles exercem isso. Para a gente é chocante porque aqui não permite. Mas a gente tem que ver de que maneira o mundo vê isso. Isso que eu ia falar agora. Porque quando aí se ferir os direitos humanos, isso aí afeta a humanidade inteira, todos os países. Você vai afetar. Mas aí até que ponto, por isso que é importante vir lá perguntar para você, até que ponto isso lá, o que você conseguiu presenciar, se você acha que isso realmente afeta a humanidade toda, entendeu? Se fere os direitos humanos. É uma experiência que nós não queremos ter. Legislação. Sem dúvida. Eu posso relatar que das áreas que eu visitei, eu não vi nenhuma criança como foi ser um facão na mão, trabalhando na lavoura. Mas eu vi crianças acompanhando sua mãe, né, seus pais, na casa de vegetação, né, no viveiro ou no próprio campo. Mas eu vi crianças também fardadas indo para a escola das comunidades. Casas muito precárias, mas regiões que produzem cacau são quase que comunidades tribais. Né? A gente foi lá conversar com um dos chefes da comunidade. Então, assim, existe muito documentários e levantamento de dados que, de fato, existe o trabalho infantil, que, de fato, existe trabalho análogo à escravidão. E isso é uma marca que a África vai ter que trabalhar, principalmente esses dois países, porque é uma questão que o mundo não está mais admitindo. Né? Então, isso e desmatamento. O mundo não está mais admitindo. Eu estou conversando com o Ricardo Gomes, que é engenheiro agrônomo, produtor de cacau aqui em Ilhéus, gerente de desenvolvimento territorial do Instituto Arapiaú. Ricardo participou de uma missão do Itamaraty à África
e está trazendo aqui a experiência do que viu lá, né, e o que pode ser aplicado aqui no Brasil, aqui em nossa região, especialmente, que é uma região produtora de cacau. A gente ia falar da questão do chocolate, né? Queria que você concluísse o seu pensamento em relação ao chocolate produzido lá e o nosso chocolate produzido aqui. Eu acho que posso resumir dizendo o seguinte: estamos a anos-luz na frente em termos de produção de chocolate. Mas eles estão a anos-luz na frente em termos de volume de produção de cacau. De volume de produção. Então está empatada essa história. A gente trouxe aqui até para vocês degustarem, mas eu não identifiquei nada que pudesse competir com o cacau brasileiro. Né? Com o chocolate brasileiro. A gente tem um acabamento, a gente tem uma qualidade inerente ao produto muito maior. Vale destacar que o Brasil é um dos poucos países do mundo que produz a matéria-prima, que processa a matéria-prima, que transforma a matéria-prima em chocolate e que consome. A gente tem toda a cadeia produtiva num só país. E não necessariamente isso acontece em outros países. Alguns são apenas consumidores, outros são apenas transformadores, como é o caso do Gana Costa do Marfim. Sim. Eles produzem e processam, subproduto, e exportam. Mas o acabamento de chocolate não é um volume significativo, nem a qualidade inerente. Então, existem alguns países da África que praticamente não consomem chocolate. Vila. Da forma que nós brasileiros consumimos. Perfeito. Eu visitei uma das comunidades... Nós temos apaixonados por chocolate. Pessoas são apaixonadas de verdade. Eu visitei uma comunidade, eu tenho foto, onde é uma comunidade que produz cacau. E lá, a gente ofereceu uma barra de chocolate a umas crianças que estavam ali no intervalo da escola. A imagem é chocante, porque a criança olha para a barra, as 4 crianças em volta e fica sem tocar na barra. E aí a pessoa que estava com a gente, o tradutor, falou, eles não sabem o que é isso. Isso é o chocolate? Isso é o chocolate. Meu Deus do céu. Foi assim, isso é o que engana? Isso foi em Gana, uma comunidade... Mas por que isso? Porque... Não produz chocolate? Não produz, eles não têm acesso. Pela falta de produção. Mas é só pela falta de produção ou acesso em termos disso aqui, ó, financeiro? Principalmente pela questão financeira. Porque você vai achar chocolate lá em alguns supermercados, você acha. Mas eles não têm... Não tem acesso, não tem condição financeira. Para comprar uma barra de chocolate, seja ela qual for. Eles não conhecem nós brasileiros, nós consumimos chocolate. Nós estamos aqui em uma outra realidade. Mas eu acredito, ainda assim, que nós temos comunidades brasileiras que tenham muita dificuldade também de acessar chocolate. Eu imaginei que fosse a falta de produção mesmo, que você não produzisse em grande escala, tem coisa. Nós aqui acabamos popularizando mais, porque existem algumas escolas que você dá, né, o chocolate porque a gente tem chocolate de todos os tipos, de todas as marcas, de qualidades inferiores também, de qualidades. Então, tem de todos os preços. Lá, mesmo o chocolate inferior, acabou popularizando essa questão do chocolate, né? Então, mesmo tendo chocolate inferior, você acaba popularizando. Isso. Se você populariza, ele chega de alguma forma, exatamente. E, claro, o bico, eu falo sempre, o bico vai afinando, você vai querendo sempre algo melhor, até chegar no que nós temos hoje, que é um chocolate fino, um chocolate de qualidade, um chocolate que a gente olha assim, fala assim, vai provar, falou, que espetáculo de chocolate. E aí, a gente já está num patamar de analisar a amêndoa. Que faz aquele chocolate. Então, o que a Aline colocou, eu imaginei que fosse só a questão da produção, mas uma questão financeira mesmo, né? Financeira também, de acesso. E acho que tem uma curiosidade importante, é que no Brasil é livre comércio, né, quando você comercializa o cacau. Né? Qualquer produtor vai e procura qualquer indústria, qualquer empresa e vende seu cacau. Lá, todo agricultor ele é obrigado a vender seu cacau ao governo. Quem taxa o valor para o produtor é o governo. Então, se Nova York ou Londres estiver com $10.000 a tonelada, quem paga o valor ao produtor é o governo. E lá a política, segundo eles, é de pagar até 70% do valor ao produtor, porque o governo entra com fertilizante, com sacaria, com mudas, com assistência técnica, com auxílio de saúde. Enfim, eles falam isso. A gente dá contrapartida, então a gente paga até 70%. Mas no campo, não foi bem isso que a gente ouviu. Não existe reclamação, o produtor dizendo, a gente recebe só 36%, 40% do valor no mercado. A gente não quis entrar nesse mérito, mas o fato é que o governo também, né, transfere benefícios, mas não me pareceu que existe uma satisfação completa para os agricultores naquilo que eles recebem. Então, acho que o nosso modelo é melhor. O nosso modelo é melhor.
né? Tem um livre comércio ali, então cada um faz seu cacau de qualidade ou não, vende ao intermediário ou não, do seu jeito. Né? Sobre o valor do chocolate lá, é muito mais caro do que aqui. O valor, por isso essa falta de acesso, lá é mais caro. Não, lá... No mercado, que eu digo assim, você vai no mercado, você compra um chocolate lá, porque aqui tem, como a gente falou, tem todas as marcas, né? Lá, como é? Essa questão de marca também é mais estrito, o valor é mais caro? Não, lá quando se faz a conversão, é muito próximo do valor de chocolate de Gôndola que a gente tem aqui. Não é muito diferente. Mas é que essas comunidades rurais estão muito longe dos centros urbanos. Lá são países em desenvolvimento, em crescimento. Gana deixou de ser colônia em 1953, se eu não me engano, da Grã-Bretanha. Então é um país em desenvolvimento. Em desenvolvimento, né? Então tem muito para crescer. Tem muito para crescer. Muito para avançar ainda. As boas experiências de lá, queremos aplicar todas elas aqui, a tecnologia que é utilizada, tudo que for de interessante, eu acho que essa experiência é muito válida, é muito válida aqui. Eu queria que você fizesse a avaliação, assim, geral dessa missão, né? Dessa missão. Foi uma missão gratificante, foi uma missão que você realmente pôde, falou assim, olha, eu precisava participar disso para conhecer uma realidade que é diferente nossa, ou que nós estamos aqui muito à frente, porque às vezes, pelo fato de a gente não ter o conhecimento que tem lá, muitas vezes a gente acha que aqui a gente não tem nada. Quando você passa a comparar, muitas vezes a gente vê que a gente avançou em muita coisa aqui, né? Não, sem dúvida, foi muito gratificante. Como eu disse, né, no início, foram muitos sentimentos. Claro que a gente foi com um olhar mais clínico e técnico para o cacau. A gente viu diversas realidades, né, sociais, mas acho que vale destacar também o seguinte, é um povo feliz, receptivo, educado com o estrangeiro. Lá eu tive assim, a sensação o tempo todo de estar sendo paparicado por eles, sabe? Então, assim, agradecer muito lá a recepção dos irmãos africanos, né? Você também parece um príncipe, rapaz. Não, que isso. Era com todo mundo que estava na comitiva, Mas foram muitas experiências. É importante ressaltar que eles são grandes porque eles investem na atividade. Né? Você me perguntou, o modelo nosso é melhor? Eu falei que era, mas eu vou dar um passo atrás. Lá, o governo oferta tudo que é necessário para o produtor produzir cacau. Aqui a gente não tem isso, é cada um que corra atrás do seu, né, de certa forma. Mas cada não um tem que venda um carro e aplique na sua lavoura. Que aplique assim. Lá, exatamente. Mas não tem engenharia de foguete. Eles são grandes porque eles investem, eles são dedicados. As áreas são muito grandes de cacau, né? Então, aqui no Brasil são 600 e poucos mil hectares de cacau. Lá são 2 milhões de hectares. Então tem muita gente trabalhando. Muito grande. Mas acho que a missão teve esse objetivo de colocar em evidência ainda mais a cacaucultura, o potencial da cacaucultura brasileira para o governo federal principalmente, entender um pouco essa realidade e saber o que a gente pode trazer de aprendizado. Né? Essa questão de modelos agroflorestais é um deles, é importantíssimo ter isso no radar. E todo o incentivo necessário que precisa para a gente reerguer uma lavoura. Né? Como eu disse, ciência, tecnologia, inovação, acesso a crédito, assistência técnica. É basicamente isso que a gente precisa fazer para poder chegar lá e voltar a ser grande e voltar a ser uma referência da produção de cacau de modelo sustentável. É isso que a gente preza, é isso que a gente aposta. Porque existem regras da União Europeia, inclusive, que só vai trazer, né, só vai entrar produto agrícola, commodity agrícola lá na União Europeia logo, em áreas livres de desmatamento. Então a soja está com a mão na cabeça, né, a pecuária, e o cacau precisa estar atento um dia que o Brasil se tornar exportador. Um outro questionamento aqui, nós falamos aqui, eu vi que teve uma missão do governo federal que foi a China. E lá o governo da Bahia viu algumas experiências de máquinas agrícolas de pequeno porte para a agricultura familiar especialmente. A área é muito grande, né? A área de produção de cacau na África. Eu não sei se a África já utiliza esse tipo de equipamento. A nossa área é pequena, mas cabe muito mesmo nesses equipamentos de menor porte para ajudar na agricultura. O foi que você viu lá em relação a esses equipamentos? Então, eu não observei nenhuma automação, nenhuma tecnologia no campo. Como eu disse, são mais instrumentos rudimentares. Facão, podão, é o que eles usam lá. Né?
E isso é fundamental. Como eu disse, é porque as áreas são pequenas e intensivas. Né? Mas eles produzem o quê? Quantos hectares, quantas arrobas um hectare, aproximadamente? E aí a resposta você vai ficar surpreso. É próximo do que é a média brasileira. A média brasileira, se eu não me engano, hoje está girando em torno de 350, 400. Porque o Pará puxa a régua e a Bahia desce um pouquinho. Tá? Então fica em torno disso, de 400. Vamos lá, 400. A média lá é 450, 500 quilos por hectare. É muito próximo do Brasil. Como eu disse, eles ganham porque eles têm área muito grande. São 2 milhões de hectares só na Costa do Marfim. Né? Quase 1 milhão de agricultores. Então eles ganham nisso, não tem nenhuma alta produção em média. Claro que você vai ver áreas lá que eu vi produzindo 1,5, né, 1,5 tonelada, 2 toneladas, mas a média nacional... Então nós estamos em melhor situação do que a África? Estamos em melhor situação. O que a gente precisa é investir para ampliar a escala de produção. Basicamente isso. A gente tem mais floresta, a gente tem mais modelos produtivos, a gente tem mais tecnologia. Mas a gente também não deve, né, dizer que lá... Enfim, os caras, a gente tem que respeitar os caras, porque cacau e caju são duas culturas brasileiras, basicamente. Né? E os caras são maiores nas duas lá, né? Castanha e caju também. É verdade, é. Então a gente tem que tirar o chapéu para os caras, porque eles fazem muito bem feito. Fazem muito bem feito. Aqui, caso o governo não pudesse incentivar a compra desses equipamentos, né, agrícolas de pequeno porte, porque aqui nós temos ainda pequenos agricultores com 5 hectares, com 10 hectares, com 2 hectares. Esses equipamentos iriam facilitar muito aqui a produção? Fundamental. Isso é uma das coisas que a gente sempre discute no fórum. Eu participo da Câmara Setorial Nacional do Cacau já há algum tempo, e isso é um dos gargalos. A automação no campo, e principalmente para o modelo produtivo de sistemas agroflorestais. É necessário, para a gente se tornar competitivo. Isso aí não tenho dúvida. E o financiamento é fundamental. Ou através, porque lamentavelmente nós não temos aqui essa cultura da cooperativa, né? Porque se a gente estivesse aqui, talvez a gente pudesse avançar. Por exemplo, uma máquina dessa pequena não ia servir para uma propriedade, podia servir aí para várias propriedades, e com certeza é uma cultura que a gente podia até estar desenvolvendo também aqui, também a cultura do cooperativismo. Fundamental. Né? Lá eles têm isso de forma bastante organizada, inclusive, viu? Com os produtores lá, eles são bastante organizados e por isso que conseguem também otimizar ali algumas despesas. Mas o que? Em todos os países ali da África Costa ou na na Marfim, região? Principalmente. Na Costa do Marfim eles têm cooperativas fortes, algumas associações de produtores, de agricultores. E porque o cooperativismo no Brasil, naquela região do sul, é muito forte. Muito. É muito forte. Nessa região aqui já não é tanto, né? Verdade. A cooperativa de excelência que tínhamos aqui quebrou, né? A Cooper Cacau quebrou. Lamentável. Querido Ricardo, muito obrigado, hein, por sua participação aqui em nosso programa. Dá uma verificada aqui, Fia, por gentileza. Tem questionamentos aqui. Socorro mandou uma mensagem aqui, Socorro Mendonça. Eu creio, Ricardo, que sendo uma missão diplomática, eles não deixariam crianças trabalhando. Foi o que ela falou em relação àquele trabalho lá, né? Sim. Que eu disse que eu não observei de fato, né? Muito pelo contrário, eu vi crianças fardadas indo para a escola de fato, né? Mas vamos acreditar nisso. Vamos acreditar nisso aí. Muito obrigado, meu amigo. Parabéns aí pelo trabalho. É importante saber que o Instituto Arapiaú está envolvido e quer entregar um resultado melhor. Inclusive mandou um dos seus nessa missão e trazer essa boa experiência, né, da África para que a gente possa utilizar aqui. Forte abraço, hein? Obrigado, Vila. Obrigado a toda a equipe. Foi um prazer estar aqui. Eu queria só falar rapidamente que o Instituto Arapiaú tem 16 anos de vida. Nasceu lá em Serra Grande e nossa missão aqui é contribuir para o desenvolvimento sustentável. E a gente abraçou a Casa do Cacau porque a gente acredita que é uma oportunidade de inclusão socioprodutiva, de conservação ambiental e geração de riqueza. Então a gente vai estar juntos e colaborando com todo o território. Forte abraço, meu amigo. Abraço, bati um papo aqui super interessante com Ricardo Gomes, que é engenheiro agrônomo, produtor de cacau. Importante ser produtor de cacau, porque está ali na lida do dia a dia e sabe exatamente o que passa um produtor de cacau e gerente de desenvolvimento do território do Arapiaú. Participou dessa missão na África, super interessante. Vamos para o apoio agora, Neto? Daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos apresentando O Tabuleiro, jornalismo verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo.